ama com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em terno tom, ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som. Pelo mundo brilha a luz, desde que morreu Jesus, pendurado lá na cruz do Calvário. Os pecados carregou e de culpa nos livrou, com o sangue que manou no Calvário. Pelo sangue, somos redimidos, sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus no Calvário. Antes tinha muito temor, mas agora tenho amor, pois compreendo o valor do Calvário. Eu vivi na perdição, mas achei a salvação pela grande redenção, o Calvário. Pelo sangue, somos redimidos, sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus no Calvário. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Começa agora o programa A Voz da Escola Dominical. Apresentação: Pastor Jairo Teixeira Rodrigues. Web Rádio Assembleia de Deus. Jesus breve vem. Que momento sem igual, cresce na fé e no saber. Vem com a família pra IBD. Glória a Deus. Saudamos a todos os nossos queridos irmãos, internautas, obreiros da casa do Senhor. Você é aluno, professor, superintendente, secretário da nossa escola bíblica dominical. Eu quero lhe saudar neste momento com a gloriosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha, é muito bom poder estar mais uma vez aqui com vocês, agradecendo a Deus pelas orações de vocês, pela viagem em paz que fizemos à Convenção Geral e poder voltar a estar aqui nesse estúdio para transmitir uma palavra de Deus. Esse programa tem o compromisso de incentivar a escola bíblica dominical, por isso nós o chamamos a voz da escola dominical. E você que é amante do estudo da palavra, sinta-se incentivado por nós para estar sempre presente, não só acompanhando os nossos estudos, mas também a escola bíblica dominical. E por certo, Deus tem muitas bênçãos para repartir conosco. Aqui vos fala o pastor Jairo Teixeira Rodrigues, pela graça de Deus, pastor do campo eclesiástico aqui de São Miguel dos Campos, Alagoas. Comigo, o auxiliar Jair Eugênio. Eu quero dar uma saudação geral a todos os nossos irmãos, obreiros aqui do campo, você, membro da igreja, você que faz a obra do Senhor, sinta-se abraçado por nós.
não só aqui no campo, mas em todo o estado e em todo o Brasil, os nossos missionários espalhados pelo mundo inteiro. Nessa convenção geral, em Cuiabá, nós tivemos o privilégio de conversar com vários irmãos que acompanham as nossas programações nos mais diversos estados e nos reconheceram. Para nós foi uma alegria saber que eles estão do outro lado nos acompanhando e dando palavra de incentivo. É Deus quem abriu esta porta e nós estamos aproveitando essa oportunidade que Deus nos dá para ministrar a sua gloriosa palavra. Então, eu quero deixar para todos vocês, na abertura deste programa, 1 Coríntios capítulo 13, versículo 1, diz assim: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Isso está na nova versão da Bíblia Sagrada online, né? Na NVI, o versículo de número 4 diz assim, ó: o amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade. Não se ensoberbece. Não se importa com indecência. Não busca os seus próprios interesses. Olha, queridos, o apóstolo Paulo, aqui, 1 Coríntios 13, está falando sobre os princípios elevados do amor. Nós estamos em um tempo em que se discute muito princípios. E aqui, à luz da Bíblia, o apóstolo está nos apresentando os princípios elevados do amor. Podemos falar a língua dos homens e dos anjos, conhecer todos os mistérios, toda a ciência, ter uma fé que transporte montes, distribuir o que temos para os pobres, se a motivação, que o apóstolo deixa bem claro aqui, a motivação. Se a motivação para tudo isso não for o amor, de nada adiantará. Assim também é na vida a dois. O que move a união de um casal, o que perpetua a vida a dois, é o amor. Havendo amor, a Bíblia diz que o amor tudo sofre, o amor tudo crê, o amor tudo espera, o amor tudo suporta. Nossa lição de número 5 hoje, nós estaremos falando sobre o tema O Casamento é para Sempre. Fique conosco. Nós vamos lhes mostrar à luz da Bíblia alguns segredos para um casamento duradouro. Um casamento que dure para sempre. E a palavra de Deus é especialista, pois Deus é o autor da instituição chamada casamento. Foi Ele que instituiu. E nada melhor que a sua palavra para nos orientar como termos um casamento duradouro, um casamento para sempre. Glória a Deus! Então vamos abrir o programa de hoje dedicando esse texto a todos os casais, a todos os irmãos, amigos que estão conosco neste horário. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude, que o Senhor possa visitar a sua vida. Olha, eu quero lhe convidar para nesse final de semana, no próximo domingo, estar conosco aqui no Templo Sede, em São Miguel dos Campos, para mais um aniversário da nossa banda de música Shalom, uma banda de música que vem servindo a Deus com muito prazer, com muita alegria, e vai estar tocando aqui conosco a banda de música vindo ali da cidade de Rio Largo, Assembleia de Deus em Rio Largo, nosso amigo pastor Arnóbio Tavares ministrando a palavra, e vai ser um culto abençoado, um dia abençoado. Pela manhã logo cedo teremos uma caminhada com a banda, uma tocada logo cedo, né? E um café especial, uma escola dominical também abençoada. Glória a Deus, venha fazer parte dessa festa, venha se alegrar conosco, que domingo à noite, então um grande culto evangelístico, com a presença das bandas tocando, os conjuntos adorando a Deus, e você é o nosso convidado especial. Vamos juntos estar também no sábado, né, à noite, logo mais, a partir das 19 horas, lá no centro de eventos, a Assembleia de Deus ali na Avenida Vera Cruz, recebendo todos os obreiros que vão participar do curso CPO, né, Curso de Preparação de Obreiro. E você é bem-vindo a estar ali conosco também, tá certo? Temos programação várias nesse final de semana e queremos pedir as vossas orações e contar também com as vossas presenças. Leve uma pessoa não crente
traga alguém para esses cultos para ouvir a palavra e ser abençoado na presença do Senhor. Vamos de hino, Oséias de Paula, O Amor é Tudo. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e a natureza já existia nos planos seus. Desde a maior estrela, a mais singela flor, traçando leis, tudo ele fez com seu amor. O amor é tudo, feliz é quem ama, não há barreiras para conter sua chama. O amor é bálsamo na triste lida, o amor é mais, também é paz, o amor é vida. O amor supera o ódio através do seu poder. Tudo ele sofre, tudo suporta e tudo crê. Amai-vos uns aos outros, conforme eu vos amei. Andai na luz, disse Jesus, o Rei dos Reis. O amor é tudo, feliz é quem ama, não há barreiras para conter sua chama. O amor é bálsamo na triste lida, o amor é mais, também é paz, o amor é vida. Glória a Deus. Bem, meus amados, queremos agora convidar-lhes para a meditação na palavra de Deus, lição de número 5, casamento dura para sempre. Então vamos usar como texto bíblico São Mateus capítulo 19, versículo 6, é o textuário da nossa lição. Assim já não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Queridos, a vontade de Deus para o casamento é que ele seja vitalício. A vontade de Deus para o casamento é que o casamento dure para sempre. Na continuidade do Sermão do Monte, nós estamos nesta lição estudando o Sermão do Monte. Então Jesus agora vai de encontro à infidelidade, ao adultério, a exatamente um casamento que perde a sua originalidade e vai para uma crise existencial e depois para um divórcio, para uma separação. O Senhor Jesus, no Sermão do Monte, deixa claro: o caráter do casamento é vitalício. Ali ele condena o adultério e afirma a indissolubilidade
do casamento. Isto é, nas palavras de Jesus. Eu sei que isso é forte, eu sei que isso não é fácil para muita gente, mas as palavras de Jesus, o sermão de Jesus, é assim mesmo, vem para nos corrigir, vem de encontro às nossas dificuldades, e Jesus vem mostrar, né, que o casamento é indissolúvel. Assim, nesse tempo em que a instituição chamada casamento está sendo tão atacada, tão criticada, vilipendiada, casamento hoje, a situação é muito difícil. Nós estamos vivenciando uma realidade tão dura em relação ao casamento que em 2021 saiu uma pesquisa recente onde 80 mil ou mais de 80 mil casamentos foram para divórcio. Isso no ano de 2021. Nós estamos em abril de 2022. Então, no Brasil, hoje, essa é a realidade. Não podemos fugir. O casamento está em crise. Essa instituição, para muitos, está falida. Mas a palavra de Deus vem para nos dizer que Deus tem um propósito com o casamento. Que o propósito não foi o casamento não foi instituído por homens. O casamento foi instituído por Deus. E aquilo que Deus faz não se desfaz. O homem não consegue destruir. Pode tentar, como alguns têm tentado, não é? Vilipendiar a instituição chamada casamento. As leis têm facilitado o divórcio. E daí está o índice, mais de 80 mil casamentos desfeitos em um ano. Especialmente no período da pandemia, vários casais não conseguiram conviver debaixo do mesmo teto, já estavam distanciados, e aí vieram as crises. Então, meus amados irmãos, nós precisamos falar mais sobre os valores da Bíblia em relação ao casamento para fortalecer essa instituição chamada casamento. Mostrando que, à luz da Bíblia, o casamento ele é monogâmico, ele é hétero e ele é indissolúvel. Jesus foi quem disse, repetindo as palavras que o próprio Deus falara lá no início, Gênesis 2:24. Agora São Mateus 19 e o versículo 5. Portanto, deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. Então, nas palavras de Jesus, o casamento é monogâmico. Um homem com uma mulher. É também hétero, porque é um homem casando com uma mulher. O versículo diz, portanto, deixará pai e mãe e se unirá à sua. Não é as suas, é a sua. Então, por isso é monogâmico. A Bíblia não admite o casamento polígamo, a poligamia. Em alguns países, nós sabemos que as leis permitem, mas, à luz da Bíblia, o casamento é monogâmico. Deixará pai e mãe e se unirá à sua. Hétero se unirá à sua mulher. O varão deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. E é também indissolúvel. Que Deus uniu, não separe o homem. Queridos, para Jesus, onde começa o adultério? Onde começa a infidelidade? Onde começa a fragilidade de um casamento? Jesus condena o ato ilícito, meus amados, a partir das intenções do coração. No Antigo Testamento, ele falou dizendo, ouviste que foi dito aos antigos, não adulterarás. Na lei moral, se combatia o ato. Mas Jesus, na lei do Evangelho, ele já começa combatendo a origem do problema.
E nas palavras de Jesus, o problema começa no coração. O problema não é financeiro, o problema não é, muitas vezes, vida conjugal. Claro que isso são incentivos. Mas para Jesus tudo começa no coração. Ele disse que o adultério começa com intenções de um coração impuro. Você vai alimentando o seu coração com a impureza. E isso vai destruindo a sua vida conjugal. Pensamentos pecaminosos. O homem, a mulher, não deve deixar que pensamentos pecaminosos vá dominando o seu ser, pois isso vai destruindo a sua união. E mais ainda, Jesus combate o olhar cobiçoso. O olhar com uma intenção de exatamente chegar ao pecado. Não é aquele olhar simples, que ninguém evita o primeiro olhar, mas é aquele olhar com cobiça, com epitomia, como diz no grego, com um desejo desordenado, que vai lutar até conseguir aquele ato. Então, para Jesus, tudo começa no coração, no interior, na alma, nos sentimentos, nos pensamentos. Se você combater esses pensamentos impuros que vêm ao seu coração, à sua alma, à sua mente, a Bíblia diz que tudo procede do coração do homem. É lá que a seta maligna é enviada. E nós não estamos livres dessas setas. Porém, dizia um saudoso missionário, não estamos livres de um pássaro sobrevoar sobre a nossa cabeça. Porém, está em nós permitir ou não que esse pássaro pouse em nossa cabeça e até faça ninho. O que acontece muitas vezes é que nós admitimos, vamos ser bem sinceros, admitimos pensamentos, intenções, olhares, e isso vai alimentando o adultério. Isso vai alimentando a infidelidade. Mas tudo começa no coração. Então, para Jesus, tudo começa a partir de dentro. Quando o homem é dominado no seu espírito pelo Espírito Santo. Quando o Espírito Santo tem liberdade de dominar a nossa vida. Então, o nosso interior é controlado por Ele. E só assim nós conseguimos ter força, ter graça para vencermos as tentações. Mateus 5:28, Jesus é bem taxativo. Veja que ele disse, aos antigos foi dito, não adulterarás. Mas aqui agora ele diz, aquele que atentar numa mulher para cobiçar, já cometeu em seu coração. Em seu coração cometeu adultério com ela. Então Jesus mostra onde tudo começa. Não é no olhar, não é simplesmente, muitas vezes, num aperto de mão, não é isso. Isso pode ser um ingrediente a mais. Todavia, é no coração, é do coração que procedem essas coisas. Trata-se aqui de cobiça carnal. Né? Aquele que atentar aí é cobiça, é você desejar, é você permitir a concupiscência, a epitomia, o desejo desordenado dominar o seu coração. Quando esse desejo desordenado domina seu coração, seu interior, isso vai rompendo as suas forças. O que Cristo condena aqui não é apenas um pensamento repentino que vem, não. Satanás pode colocar na mente de uma pessoa um pensamento negativo, um desejo impróprio que surge de repente. Nenhum de nós estamos livres
de um pensamento que Satanás coloca, não é? De um desejo, porque a natureza pecaminosa ainda está em nós. Mas aqui trata-se, pelo contrário, de um pensamento ou de um desejo errado, aprovado em nossa vontade, aceito em nosso interior. Você aceita, você admite, você permite, e daí a infidelidade vai ganhando proporções. É um desejo imoral que a pessoa procurará realizar caso surja a oportunidade. Ora, se já está no seu coração o desejo, você está admitindo, para Jesus, o adultério começa aí. É no atentar, é no cobiçar, é no admitir o desejo e permitir que esse desejo seja alimentado. Desejo íntimo de prazer ilícito, imaginado, não resistido, aceito, daí já teve origem o pecado. O cristão deve tomar muito cuidado para não admirar cenas imorais. A mídia está aí convidativa, facilitando a internet, não é? Sites imorais. O cristão deve tomar muito cuidado com isso, para não ficar se deleitando naquelas cenas, filmes, literatura pornográficas. Agora, nesse período de carnaval, quantos jovens, quantos irmãos que nos procuram confessando que se sentiram frágeis diante de cenas de mulheres seminuas nos carnavais, nas escolas de samba. É por aí o caminho, nas palavras de Jesus. Se você admite isso, aceita isso como normal e alimenta esse desejo, porque a carne tem seus desejos naturais, seus instintos, mas o crente, ele não vive dominado pela natureza pecaminosa. Quem deve dominar o cristão é o Espírito Santo. Glória a Deus. Amados, é muito sério isso. O cristão deve tomar cuidado com essas coisas. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele manda tomar cuidado com os desejos da mocidade. Tiago 1,14 fala dos desejos da concupiscência, por onde muitos são engodados. E a palavra engodado aí é como a isca que é jogada à água e o peixe é atraído, e quando ele come a isca, ele não percebe que ele está fisgado e é puxado e é tragado. Satanás faz assim: primeiro ele joga a isca. É uma cena imoral, é uma palavra, é um convite, é um olhar impuro, concupiscente, uma facilidade. É a isca que o inimigo muitas vezes joga. João falou que o que há no mundo é a luxúria da carne, luxúria dos olhos, a soberba da vida. Não é do Pai, é do mundo. É um sistema maligno que existe contra Deus, contra a sua palavra, contra a igreja. Não é do Pai, é do mundo. E como nós somos do Pai, então precisamos ter muito cuidado com essas coisas. 1 Coríntios 6,18, Paulo chega a dizer: fugir, fugir, fugir da prostituição. José foi vitorioso porque fugiu. Ah, pastor, eu não vou fugir. Eu não vou fugir porque eu vou ser chamado de mole. Eu tenho atendido alguns jovens, e por incrível que pareça, até mesmo em nossas igrejas, às vezes chega jovens do sexo masculino, nos procura e diz: pastor, a moça acabou o casamento, acabou o namoro. Acabou por quê? Ela disse que eu sou mole. É melhor você se chamar de mole, de frouxo,
É melhor você correr como José correu, mas salvar a sua alma, salvar a sua vida espiritual. Olha, aos Gálatas 5, está escrito lá as obras da carne, mas está escrito também o fruto do Espírito. Quem não anda segundo a carne, anda segundo o Espírito. Então deixa o Espírito Santo lhe controlar. Deixa o Espírito Santo dominar o seu ser. Busque a ajuda do Espírito Santo. Estou falando aqui para jovens, mas também para casados. O tema de hoje é casamento é para sempre. E há muitos casamentos que estão prejudicados a partir do que nós estamos falando aqui. Tudo começou no coração. Tudo começou num pensamento impuro. Tudo começou em um desejo impróprio. Mas se você buscou a ajuda do Espírito Santo e controlou essas emoções, esses desejos, Deus lhe dará graça. Se você é jovem, vai continuar puro, aguardando o seu casamento. Se você é casado, Deus vai preservar seu casamento puro, santo, e seu casamento vai durar para sempre, como é o projeto do Senhor Jesus. Glória a Deus. Olha, quanto a manter a pureza sexual, a mulher, igualmente como o homem, tem responsabilidade. Estou falando aqui para jovens e para casais. Tanto a jovem solteira tem essa responsabilidade, como os casados também. Para que os solteiros casem e sejam bem-sucedidos, tenham a bênção de Deus. Vou falar uma coisa aqui séria, mas hoje está cada dia mais difícil de se celebrar um casamento onde o casal ainda não teve uma experiência sexual. Estou falando isso aqui diante de Deus e com toda a convicção. Está difícil. Não estou dizendo que não existe. Ainda existem casais que preservam a sua pureza. Mas olha, isso aqui é um segredo para um casamento abençoado. Segredo para um casamento abençoado. E casais que se mantêm puros um para o outro, tem a bênção de Deus para que seu casamento também dure para sempre. Mulher cristã deve tomar cuidado no modo de se vestir, para não atrair atenção para o seu corpo. E desse modo originar tentação no homem e instigar a concupiscência. Lá em Timóteo 2:9 está escrito que a mulher deve se vestir com modéstia e com pudor. O homem é tentado pelo olhar. O homem é atraído por aquilo que vê. Mas a mulher que também permite que seu corpo se exponha com a intenção, né? A intenção de tentar, de instigar os desejos do sexo oposto, está pecando também. O homem que admite ficar olhando, alimentando seus desejos, pensamentos pecaminosos, peca. Mas aquela mulher que também é usada para instigar, para atrair, sensual, peca da mesma forma. Então, meus amados, esse ensino nós sabemos que é por demais necessário. Mesmo que não seja um assunto muito pentecostal, e nas igrejas pentecostais quase não se fala mais sobre isso, mas essa lição veio para fortalecer essa instituição chamada casamento. O pecado precisa ser mortificado na carne. Paulo escrevendo Colossenses 3:5, ele diz: mortificai os vossos corpos. Mortificai. Como é que eu vou mortificar, pastor? Com oração, com jejum, com leitura da palavra. Busque mais a Deus, consagre mais. Deus vai lhe dar vitória. Deus vai lhe ajudar, como jovem e também como casado.
Nunca devemos cessar de guerrear contra o poder da carne. Pastor, e como vamos vencer essa guerra? No poder do Espírito Santo. É no poder do Espírito. Paulo disse, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Há um poder de Deus. Há uma força de Deus. Naturalmente, o homem não consegue vencer as tentações, os desejos, os pensamentos, as concupiscências. Mas se ele busca esse poder de Deus, o poder de Deus lhe ajudará. Glória a Deus. Hebreus 13:4 está escrito, venerado seja entre todos o matrimônio. Olha como a Bíblia valoriza o matrimônio. Venerado. A palavra venerar é exatamente santificar, consagrar, valorizar. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém aos fornicários e aos adúlteros Deus os julgará. Então a palavra de Deus ela é completa, ela é perfeita. Nós queremos que os nossos casamentos durem para sempre. Mas para que isso aconteça, o matrimônio precisa ser venerado. Nós precisamos de uma dedicação, de uma veneração aos nossos casamentos. Há pessoas que acham que já casou, já assinou o documento, está tudo resolvido. Não. Casamento é uma conquista dia após dia. Todo dia você tem que conquistar o seu companheiro, a sua companheira. Isso é o que significa venerado, venerar. É se dedicar ao casamento. Lute pelo seu casamento. Não abra mão do seu casamento por nada. Há pessoas que nos problemas, nas lutas, nas dificuldades, abrem mão facilmente de uma coisa que foi lhe dada por Deus. Sua esposa, Deus foi testemunha do seu casamento. Então a Bíblia diz aqui, venerado seja entre todos o matrimônio. Deus tem elevado os padrões para seu povo quanto ao casamento e à sexualidade. Deus tem padrões de moralidade sexual. Ah, pastor, mas nós estamos numa sociedade que os padrões estão sendo rompidos. Não há mais modelo. Os modelos agora estão sendo mudados. Problema de quem quer mudar. Eu não tenho nada a ver com quem admite novos padrões. Nós estamos com Deus. Nós preferimos a palavra de Deus. Nós ficamos com Deus e a sua palavra. Claro que alguém não vai gostar. Claro que alguém vai querer admitir outras novidades que estão surgindo por aí, outros modelos, outros padrões. Mas o padrão bíblico é, portanto, deixará o varão, seu pai e sua mãe, e unir-se-á à sua mulher. Queridos, é isso que a Bíblia diz, venerado seja. Venerado seja entre todos o matrimônio. O crente, antes de mais nada, precisa ser moral e sexualmente puro. Precisamos de pureza. A palavra puro aqui no grego, agnos, ou amianto, significa livre de toda mácula, de toda mancha da lascívia. Então precisamos de pureza. Isso é mais um ingrediente para que o casamento dure para sempre. Tenha um casamento puro. Tenha pureza na sua vida a dois. O termo refere-se à abstenção de todos os atos e pensamentos que incitam desejos incompatíveis com a virgindade, a castidade, com os votos matrimoniais. Tudo que for impuro em relação a essas coisas, seja jovem, seja casado, não alimente. Não alimente, busque a castidade, busque a santidade. E Deus vai ajudar para que o teu casamento dure para sempre. Isso aqui se refere ao domínio próprio, à abstenção de qualquer atividade sexual que contamina a pureza diante de Deus. É isso aqui, venerado seja entre todos o matrimônio. É você lutar, buscar ter domínio próprio. Ah, pastor, eu não me domino mais.
eu não tenho domínio, eu não consigo. Vai para a oração, vai para a palavra, vai para um período de consagração a Deus. E o Espírito Santo é quem vai te capacitar, te ajudar a vencer todas essas tentações. Isso abrange o controle do corpo, em santificação e honra. Isso vai abranger vencer as concupiscências, os desejos. Esse ensino das Escrituras é tanto para solteiros como para os casados. Os casados também precisam vencer esses sentimentos, esses desejos. E olha, a mídia eletrônica, televisiva, isso é uma coisa triste. Quase que não dá para o cristão parar muito tempo para ver tanta coisa obscena. No tocante ao ensino bíblico sobre a moral sexual, nós vemos que o mundo joga ao contrário. Nós estamos na contramão, Eu acredito que esse estudo vai chocar muita gente dessa lição de número 5. Porque a igreja precisa estar na contramão. Jogando o contrário. Existe uma força para denegrir a moral, para corromper os bons princípios, para romper os padrões bíblicos. Mas nós estamos aqui, a igreja do Senhor ainda está na terra. Eu estou dizendo que a igreja do Senhor ainda está na terra. A igreja ainda é sal, a igreja ainda é luz. E precisamos se posicionar sobre isso. Por causa das consequências terríveis e a longo prazo, o adultério, a infidelidade acarreta a todos que o praticam. Então precisamos fugir de toda tentação. Evitar qualquer relacionamento que possa levar a esse pecado, para que o casamento dure para sempre e para que sejamos abençoados por Deus. Devemos orar para que o Senhor nos livre dessa tentação. São Mateus 6, versículo 13, Jesus ensina a orar. Pai, não nos deixa cair em tentação. Cair em tentação é isso aí, é ceder a pensamentos impuros, desejos carnais, que venha prejudicar a nossa união, nosso casamento, a nossa comunhão com Deus. Se lembrar com sensatez ao sermos tentados das palavras bíblicas, o apóstolo Paulo diz: aquele, pois, que cuide estar em pé, olhe e não caia. Você cuida estar em pé? Você cuida estar na presença de Deus? Você tem essa sensibilidade de que está em pé diante de Deus, na presença de Deus? Então quem cuida está em pé, olhe que não caia. 1 Coríntios 10 e 12. Então, amados, à luz da Bíblia, para Jesus, o adultério, a infidelidade, a quebra da aliança, a fragilização de um casamento, de um matrimônio, tudo começa no coração, lá no interior do homem, lá na alma, lá nas intenções, na vontade. E nós precisamos combater, corrigir isso. Se você está me ouvindo nesta hora, está sendo atacado nesta área, de alguma forma Satanás está tentando roubar a sua comunhão com Deus, fragilizar o seu casamento, lhe levar à queda moral, espiritual, à destruição do seu lar, da sua união. Peça agora ajuda a Deus, peça graça ao Espírito Santo. Ele vai lhe ajudar. A Bíblia diz que ele ajuda nas nossas fraquezas. Olha que coisa linda, o Espírito Santo ajuda nas nossas fraquezas. Há um comentarista que diz que ajudar nas fraquezas é exatamente nas nossas fragilidades, nos nossos limites, que às vezes estamos no limite. Nessa hora você ainda pode recorrer da ajuda do Espírito Santo. Pastor, se o casamento é indissolúvel, por que o divórcio?
A Bíblia não fala no divórcio? Fala. No aspecto bíblico, o casamento, além de ser uma instituição divina, é também uma aliança indissolúvel. Se você ler Malaquias capítulo 2, 14 a 16, você vai ver, Deus odeia o divórcio, o repúdio. Deus odeia, a Bíblia diz que Deus odeia, Deus repudia, Deus abomina. E diz lá, olha, e dizeis, por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Então veja que casamento é algo sério. Versículo de número 16, o Senhor vai continuar falando, porque o Senhor, o Deus de Israel, diz que odeia o repúdio. A palavra repúdio aí é divórcio. E aquele que encobre a violência com a sua roupa, diz o Senhor dos Exércitos, portanto guardai-vos em vosso espírito e não sejais desleais. Veja que o Senhor Deus vai lá no interior, no espírito, a deslealdade começa no espírito. As bases para um casamento duradouro devem ser respeito, amizade, bom trato, carinho, dignidade, cumprimento das obrigações mútuas, amor. São bases para um casamento duradouro. Há pessoas que querem que seu casamento dure para sempre. Mas como é que está o respeito? Quando num casamento o casal começa a faltar com respeito um ao outro, as bases estão fragilizadas. E há casais que perderam essa base chamada respeito. Eu ouvi de um casal que discutia até por causa do açúcar. O marido saía para trabalhar e a mulher aprontava o café. E um dia, porque ela não deixou o açúcar na mesa, ele ficou bravo. Começou a usar palavras desrespeitosas com a sua companheira. E aí ela se irritou também e disse, porventura eu tenho que colocar tudo na mesa, você não pode levantar a mão para pegar um açúcar no armário? E começaram a discussão por causa do açúcar. E essa discussão foi tão séria que esse casamento chegou a se separar. Esse casal se separaram. Passado alguns dias, os pais, os amigos, alguém tentou ajudar para que eles voltassem. Uma bobagem, açúcar. O casamento de vocês tão lindo. Vocês agora desfazer uma união de tantos anos, filhos, uma construção. Conseguiram voltar. Sentaram para conversar. E ela disse, mas por causa de um açúcar, você me deixou. Ele disse, mas o açúcar não estava na mesa. Ela disse, mas estava no armário. Mas não estava na mesa, estava no armário. Começaram a discutir outra vez. E as palavras ofensivas voltaram outra vez. A falta de respeito é base para um casamento duradouro. Amizade, seja amigo. Seja amigo. Minha melhor amiga é a minha esposa. Minha amiga de 42 anos. Seja amigo, seja amiga do seu esposo. Tenha bom trato, trate bem seu companheiro, trate bem sua companheira. Trate com carinho, trate com dignidade. Cumpra as suas obrigações. 1 Coríntios 7:3 diz que o homem não tem poder sobre o seu corpo, mas tem a mulher. A mulher não tem poder sobre o seu corpo, mas tem o marido. É preciso que se fale sobre isso. O casal pode se separar por consentimento mútuo, isto é, um acordo. Olha, vamos passar aqui uma semana orando, se consagrando, mas depois volte. Versículo 5 lá do capítulo 7
de Coríntios vai dizer isso. Não vos priveis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicar ao jejum, à oração, mas depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa intemperança, pela vossa incontinência. Eu já atendi casais que ficavam 3, 4 meses separados e a mulher dizia, eu estou orando, estou numa campanha de oração. E isso prejudicou o casamento. Não é assim, não é você que tem que estabelecer o tempo, a sua campanha. É por consentimento mútuo, os dois têm que combinar. Os dois precisam participar. E a Bíblia diz, para que não deis motivo a Satanás. Amados, Jesus no Sermão do Monte mantém a posição da lei natural. Ele disse, olha, como foi dito, os dois são uma só carne. Os dois são uma só carne. Então, a palavra de Deus é tão linda que permite a união do casal, a vivência a dois. Há casamentos também que não estão durando, porque um dos cônjuges resolve não pagar devida benevolência ao seu companheiro. E há muito problema nesse aspecto. Como é que você quer que seu casamento seja duradouro, dure para sempre, e você não corresponde ao seu companheiro, à sua companheira? Jesus disse, o que Deus uniu não separe o homem. Mas também você não pode dar motivos. Quando o homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que se não achar graça em seus olhos, por nela achar uma coisa feia, ele lhe fará escrito de repúdio, lhe dará carta de repúdio, e lhe dará na sua mão, e a despedirá da sua casa. Deuteronômio 24, versículo 1. Foi Deus falando sobre o divórcio, o repúdio. Se um homem casasse com uma mulher, mas dela encontrasse alguma coisa feia, então podia, lhe dar a carta de divórcio. Veja que o divórcio resulta do pecado humano, de alguma coisa feia, de alguma coisa errada. As instruções que se acham dos versículos foram dadas por Deus para regular o divórcio em Israel. Agora observe o seguinte desse versículo, o termo coisa feia. O que é, pastor, o homem achar numa mulher coisa feia ou coisa indecente? Isso aqui provavelmente se refere a certa conduta vergonhosa, certa conduta imoral, porém não da gravidade do adultério. Não é isso aqui que Deus está falando ainda. Certamente não se trata aqui de adultério, pois a penalidade do adultério na lei era a morte. Está lá. Levítico 20, 10 e assim por diante. Aqui está falando de uma coisa feia. Muito provavelmente era porque a mulher não era mais virgem. Naquela época, um jovem se casar com uma jovem e ela não lhe dizer que já tinha tido intimidade com outro homem, era uma coisa feia em Israel. Era um escândalo. Então, era uma coisa feia. Algum defeito físico grave que o rapaz não sabia, não era tomado conhecimento antes, então ele podia dar carta de divórcio, carta de repúdio. Então, era em casos extremos de infidelidade, de defeitos físicos, que seria impossibilitado a convivência a dois, se podia dar esse escrito de repúdio, essa carta de divórcio. Era um documento legal entregue à mulher para a rescisão do contrato de casamento, para protegê-la e liberá-la de todas as obrigações para com seu ex-marido. Então ele dava aquela carta, você está livre. Você está livre. Depois de receber o escrito de divórcio, a carta de divórcio, a mulher estava livre para casar-se de novo. Nunca poderia, porém, voltar ao seu primeiro marido se o segundo casamento se dissolvesse. Está na lei lá, pode ler Deuteronômio 24, de 1 a 4. A ocorrência do divórcio era uma tragédia. Pense que era uma coisa fácil não para Israel. Era um escândalo.
Malaquias 2,16, Deus repudia, Deus odeia. Mas não diz que era pecado. Se tiver fundamento bíblico, a Bíblia diz que dava o direito. Por exemplo, Jesus disse, por prostituição, o homem está livre, a mulher está livre. Então, biblicamente falando, o que nós encontramos no capítulo 19, quando os fariseus chegam para Jesus, tentando Jesus, provando Jesus, com aquela pergunta, é lícito ao homem repudiar a sua mulher, dar carta de divórcio por qualquer motivo? Jesus não responde direto ao assunto, ele dá uma volta e diz, vocês não leram ainda? Que no princípio o Criador fez macho e fêmea. E disse, deixará o homem seu pai, sua mãe, se unirá à sua mulher. Então Jesus começa a mostrar, vocês não leram que o casamento é monogâmico? O homem deixa pai e mãe e se unirá à sua mulher. Não é às suas mulheres. E serão dois numa só carne. E assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Então Jesus mostra, vocês não leram, vocês não entenderam ainda que o casamento é monogâmico, é heterossexual. É um homem e uma mulher, é um homem com a sua mulher. O casamento é indissolúvel, que Deus ajuntou, não separe. Então Jesus dá aqui respostas exatamente que nos fazem entender, à luz da Bíblia, o que é que faz um casamento durar para sempre. É necessário que haja uma busca, é necessário que haja um interesse, é necessário que haja respeito, amor, dignidade, tolerância, perdão. Eu acho lindo que Jesus, para ensinar no capítulo 19 sobre casamento, no 18, primeiro ele ensinou sobre o perdão. Senhor, quantas vezes podemos perdoar? 70 vezes 7. 490 vezes. Primeiro Jesus ensina sobre perdoar. Se você não aprendeu a perdoar ainda, você não está pronto para casar. Você não está pronto para viver a vida a dois. Seu casamento não tem muita chance de ser duradouro. Porque primeiro Jesus ensinou a perdoar. Se você encontrar alguém por aí de um casamento duradouro, pode ir atrás. Esse casal aprendeu a perdoar. E Jesus primeiro ensinou a perdoar, depois ensinou a casar. Glória a Deus. Olha, o próprio Deus repudiou Israel por causa de sua infidelidade. Então, na lição de hoje, nós estamos aprendendo como fazer para ter um casamento duradouro. Casamento que dure para sempre. Que Deus nos ajude, que possamos a cada dia contar com a ajuda do Espírito Santo. Nas palavras de Jesus, casamento é para sempre. Guarde este princípio. Nas palavras de Jesus, não é nos padrões morais da sociedade. A sociedade tem outro padrão, o mundo tem outro modelo. Mas nas palavras bíblicas, nas palavras de Jesus, casamento é para sempre. Mas para isso é preciso o casal se amar com aquele amor ágape, aquele amor de 1 Coríntios 13:7, que diz que o amor tudo sofre, tudo suporta, tudo crê, tudo espera. Vou terminar com uma palavra muito forte. O que está faltando em muitos casais é amor. Estou falando de amor eros, não. Amor apenas esse amor paixão, esse amor que alguém olha para outro e se apaixona. Amor erótico. Não é esse amor. Estou falando do amor ágape, agapau. Amor sacrificial. Amor que renuncia a tudo. Amor que se entrega.
Amor de Deus. O amor que fez Deus dar Jesus para morrer por nós. O marido que ama a sua esposa, ele se entrega por ela. Ele faz tudo por ela, porque a ama. A mulher que ama seu marido, ela se entrega. Ela faz tudo pelo seu esposo. É esse amor, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo suporta, tudo espera. É esse amor. E acima de tudo, uma união regada com amor e respeito. Paulo disse: vós, marido, amai vossas mulheres como a si mesmo. E vós, mulheres, reverenciei os vossos maridos. Efésios 5:33. Com essas palavras estamos concluindo esse nosso estudo, essa nossa reflexão, rogando a Deus que as bênçãos do Senhor seja sobre sua vida, seja sobre seu casamento, que seu casamento seja uma bênção, que Deus possa resolver problemas entre casais que estão enfrentando crises, casais que estão enfrentando dificuldades, isso até certo ponto entre seres humanos, isso é normal, isso existe, mas nós estamos aqui para lhe ajudar, para fortalecer o seu casamento, dizendo a você que você tem um amigo, um companheiro chamado Espírito Santo, que ainda tem a última palavra. Vamos ouvir este belo hino com a Miriam Mical, Valeu Te Esperar. Eu dedico a minha esposa e a todos os casais que estão a nos ouvir. Daqui a pouco a gente volta para orar com você e por você. Muitas vezes foi difícil pra mim. Cheguei a pensar que não havia alguém assim como você. No momento que eu mais precisei, Deus mandou você pra me completar. Foi bem mais que sonhei. Metade de mim, sonho feliz. Sempre te amarei. Fiz essa canção pra te dizer, foi tão bom te encontrar. Valeu te esperar, valeu te esperar, baby, pra completar meu coração. Valeu te esperar, valeu te esperar, baby. Deus ouviu minha oração. Do meu quarto vendo estrelas no céu, um coração eu desenhei no papel. Escrevi o meu nome e o seu. Nossa história é um projeto de amor, estava escrito na agenda de Deus. É bem mais que sonhei. Metade de mim, sonho feliz, sempre te amarei. Fiz essa canção pra te dizer, foi tão bom te encontrar. Valeu te esperar, valeu te esperar, baby, pra completar meu coração. Valeu te esperar, valeu te esperar, baby. Deus ouviu minha oração. Quando te vi, eu senti, é você que eu sempre esperei. Meu sonho se tornou real.
quero te fazer feliz. Valeu te esperar, oh baby, pra completar meu coração. Valeu te esperar, valeu te esperar, baby. Deus ouviu minha oração. Valeu te esperar, valeu te esperar, baby, pra completar meu coração. Valeu te esperar, valeu te esperar, baby. Deus ouviu minha oração. Deus, você jovem que está aí orando, né, esperando pelo seu Isaac, pela sua Rebeca, acredite, Deus é poderoso, né, para mandar o seu Isaac, sua Rebeca. Estava aqui vendo esse clipe, a Miriam Mical, minha filha, quando gravou esse clipe, ela estava solteira. E poucos dias depois, poucos meses, já estava casando. Realmente Deus confirmou essa música, valeu esperar. Deus preparou o Isaac para ela. Nosso irmão Ardiles, né? Uma saudação aí ao casal. E você que está aí do outro lado, você que está esperando, confia em Deus. Deus é o mesmo Deus de Isaac, de Rebeca, de Eliezer. Assim como Eliezer, tipo do Espírito Santo, preparou Rebeca para Isaac, vai preparar também a tua Rebeca, o teu Isaac. Confia no Senhor. E você, meu irmão casado, está enfrentando crise, dificuldade no seu casamento, saiba que Deus está pronto a lhe ajudar. Não se desespere, não perca a paciência. O amor tudo sofre. Sofra um pouco mais, espere um pouco mais, suporte um pouco mais. Saiba que Deus tem interesse em ajustar o teu casamento. Vamos orar. Eu quero abençoar o teu casamento agora, a tua união. Pai, em nome de Jesus, ministramos a tua palavra, esta lição tão abençoadora. O casamento é para sempre. Sabemos que estamos em um mundo, em uma sociedade que tenta solapar o casamento, o matrimônio, a união conjugal. Mas nós estamos, Senhor, de acordo com a tua palavra. Nós não abrimos mão dos princípios bíblicos. Doa onde doer, mas nós permanecemos crendo que o casamento é uma instituição divina, é monogâmico, é hétero, é indissolúvel. Que a tua bênção vá ao encontro de cada casal agora. Senhor, essa mensagem vai ser ouvida por centenas e até milhares de pessoas. Mas onde ela chegar, que o teu Espírito Santo transforme, toque nos corações, rebente corações endurecidos, que o Espírito Santo ajude aqueles que estão necessitados, aqueles que não querem mais uma ajuda, que estão decididos a abrir mão de tudo e não querem mais reconciliação, não querem o perdão. Não podemos fazer muita coisa, mas a nossa oração é por aqueles que ainda estão lutando, por aqueles que necessitam, por aqueles que ainda acreditam, por aqueles que querem te agradar, querem fazer a tua vontade e não querem ir para o mundo, não querem ir para o pecado. Ajuda, Pai. Eu te peço em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu abençoo os lares, abençoo os casais nesta hora, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, queridos internautas. Foi bom estar com você. Que Deus te ajude, que Deus te abençoe. Conte com as nossas orações. Nós vamos continuar aqui no portal, ministrando sempre a palavra de Deus. Compartilhe com outros, para que outros também sejam abençoados. Vá à Escola Bíblica Dominical. Nesse domingo, Deus tem uma palavra para o seu coração. Fique na paz do Senhor Jesus e lembre-se, vivamos o dia de hoje como se Cristo voltasse agora.